Olá, eu sou Márcio Chaves e esta é a sua rádio virtual. Esse é o programa marciochaves.com. Seja bem-vindo ao espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia sempre a serviço da informação. Iniciando o programa, cumprimentando os poderes constituídos, executivo, legislativo e o judiciário. E um cumprimento especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. No programa de hoje, vamos falar sobre ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Você sabe o que é isso? Bom, o nome já nos remonta a uma condição de melhoria em qualidade de vida, desenvolvimento sustentável. E para saber mais sobre o que é a ODS, participando conosco Andréa Castro, ela que é secretária de Habitação da cidade de Cubatão. Inclusive, foi premiada em 2020, né? Parabéns, Andréa. Já participou com a gente aqui em outros programas e vai estar falando um pouquinho hoje sobre isso, o que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Seja bem-vindo, Andréa. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Márcio. Andréa, desenvolvimento sustentável. Só essas duas palavras já chamam a atenção. Agora, ODS, Objetivo é o Desenvolvimento Sustentável. Você fala um pouco sobre isso, o que é, como é que isso chegou em Cubatão, de onde isso vem, né? Isso vem de um organismo muito especial que é a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, através do PNUD, que é um órgão de assessoramento de desenvolvimento dos países, enfim. Desenvolvimento sustentável, como o próprio nome diz, se baseia em 3 grandes pilares, né? O primeiro é a questão do desenvolvimento econômico. E aí a gente tem alguns objetivos, né? São 17 objetivos que a ONU criou, e cada objetivo tem um número de metas, então são 17 objetivos e 169 metas que a gente deve atingir, se não na sua totalidade, mas melhorar esses índices para o desenvolvimento global do planeta, né? Aliás, o objetivo número 17 é justamente a parceria, né, entre os países, com o auxílio dos países mais ricos aos países mais pobres. Então, a gente estava falando sobre o que é desenvolvimento sustentável. Ele se baseia em 3 grandes pilares. O desenvolvimento econômico, e aí a gente tem dentro dos objetivos, né, o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, a questão do desenvolvimento das indústrias e da infraestrutura. Mas esse desenvolvimento, essa geração de riqueza não pode ser predatória, como já aconteceu, inclusive, aqui na cidade de Cubatão, há décadas atrás. A gente tem que ter um desenvolvimento que garanta o nosso presente e garantam as gerações futuras. Então, o meio ambiente é um segundo grande pilar do desenvolvimento sustentável. E aí a gente tem alguns objetivos que são ligados a ele, né? O objetivo da questão da água, da vida na água, do saneamento, da infraestrutura, da preservação, das questões climáticas, né? São objetivos que são intimamente relacionados a esse pilar que é o meio ambiente. Então, nós temos isso nascido na ONU. Na ONU. E aí tem o terceiro pilar, que eu não falei. Sim. O terceiro pilar. O terceiro pilar, que é a inclusão social, né? Ou seja, esse desenvolvimento sustentável tem que também gerar melhoria de qualidade de vida a todos, não somente a alguns, né? Então, a gente tem objetivos que são ligados a ele. A questão da igualdade de gênero, a questão da erradicação da fome, a questão da segurança alimentar, né? Enfim, são objetivos que são... a questão minha, inclusive, né? Que eu trabalho, a questão da moradia digna, das cidades mais sustentáveis, né, do esgotamento, do saneamento básico. Então, esses são objetivos do pilar social. Então, um desenvolvimento sustentável se baseia nesses 3 pilares: economia, meio ambiente e inclusão social. Então, isso começou na ONU, quer dizer, já vem com a chancela internacional.
e está voltado para os países de terceiro mundo e países em desenvolvimento. Na realidade, para todos porque tem objetivos que são também ligados não é porque o país é desenvolvido que ele não tenha problema. Seja, nós temos uma situação, até os americanos, na questão quando se fala em meio ambiente, há uma briga, uma discussão muito grande, os acordos, aquilo que foi firmado, as metas que não são cumpridas, ou seja, isso está envolvendo, então, o mundo como um todo. Sim, o teu exemplo foi perfeito, né? Os Estados Unidos é um país rico, um país desenvolvido, mas ele precisa melhorar, por exemplo, nas questões climáticas. Então, ele está num grande objetivo das ODS, que é o desenvolvimento das questões climáticas. Sim, sim. O que acontece é assim, a gente chama de territorialização dos objetivos. Então, a ONU criou esses 17 grandes objetivos, essas 169 metas, mas pode acontecer que um determinado país, um determinado estado, uma determinada cidade fala assim, olha, esse objetivo não cabe para a gente. Nós já alcançamos. Exatamente. Então, não é necessariamente uma coisa imposta, né? Na realidade, o que a ONU pede é que a gente faça uma personalização, uma territorialização desses objetivos. É como se fosse deixar o prêt-à-porter e vai para a tua costureira fazer no teu jeito, no teu Exatamente. Não é algo que você vai adaptar. Só fazendo um parêntese aí, é interessante, não que a gente não deva cuidar da Amazônia, né? A gente tem que cuidar tanto da Amazônia, do Pantanal, nós temos que cuidar da nossa biodiversidade. Mas é interessante quando há um organismo internacional que observa a necessidade disto e, porém, observa também que outros países acabam não tendo esse cuidado e no que se interfere a Amazônia, todos querem ter cuidado. Vamos cuidar da Amazônia, vamos cuidar dos restantes também, né? É complicado, porque eu costumo dizer que o meio ambiente sempre foi globalizado. A globalização para o ser humano chegou agora, mas o meio ambiente sempre foi globalizado. Porque, por exemplo, a queimada na Amazônia, isso a gente viu recentemente, Sim. afeta a questão do clima aqui para nós, né, no Sudeste. Então, assim, da mesma forma, eu trabalho hoje com questão de habitação de interesse social, então o lixo que se joga in natura, né, nas áreas irregulares, vai atrapalhar a balneabilidade das praias, né? Vai causar inundação em São Vicente, em Praia Grande, em Cubatão. Então, assim, a natureza, ela sempre foi globalizada. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem que ter uma preocupação em relação ao meio ambiente em qualquer lugar do mundo. Agora, é óbvio que a gente também entende que existem outros interesses acerca da questão da Amazônia, entendeu? Sim. E nós temos que proteger, nós deveríamos ser os primeiros, e às vezes não somos, né? Nós deveríamos ser os primeiros a proteger e preservar essa nossa riqueza. Eu acho interessante, eu acho bom quando as ONGs, quando as organizações não sociais se envolvem na questão da Amazônia. Eu acho interessante quando outros países se envolvem também, e aí chama a atenção também, olha, fulano, você está se envolvendo aqui, é positivo. Só que lá você está precisando mexer também, você está precisando cuidar do seu lá também, porque também é verde, né? Uhum. Também é verde, e isso importa muito. Mas não é essa a questão. Como partiu da ONU, a gente entende que é um entendimento mundial. Sim. A aceitação de certos governantes é que é discutível, mas é um entendimento mundial. Inclusive, assim, os países podem ser signatários ou não, né, dessa questão da ODS. Então, é óbvio, a ONU é um organismo, ela não vai impor essa decisão a ninguém, né? Então, mas o Brasil foi um país que se tornou signatário, quer dizer, Sim. ou seja, de livre e espontânea vontade resolveu aderir a esses objetivos, assim como o Estado de São Paulo. E agora, né, nós estamos institucionalizando isso dentro da cidade de Cubatão, né, que veio até nós através da Petrobras. Então, assim, a gente até vinha conversando antes do programa sobre a questão da como o brasileiro não tem, né? A gente vê alguns países na Alemanha e tal, como a gente não tem essa cultura do planejamento, né? A gente quer tudo para amanhã. Então, da questão do planejamento estratégico. Então, isso também, as ODS também são um planejamento estratégico. E aí aqui eu queria fazer uma menção, que eu acho que é muito pertinente, a um outro planejamento estratégico
estratégico que foi feito de grande excelência, que foi a Agenda 21, né? Que foi capitaneado aí pela Ciesp e tudo mais. Então, eu acho que assim, muitas coisas que foram tratadas lá, né, esses problemas ainda continuam pendentes. Sim, Marco Paulo Pena Cabral, Ciesp. Sim, com certeza. O Valmir. Assim, foi uma coisa... E que teve uma grande participação popular. Eu acho que isso é muito importante. Então, acho que o objetivo não é dizer assim, olha, vamos abandonar. É a gente tentar casar todos esses planejamentos estratégicos. Porque a Agenda 21 partiu de uma situação que já aconteceu, acho que o Rio mais 2020, alguma coisa assim, eu lembro na época, e acabou se trazendo isso também para cá, esse modelo de desenvolvimento, a cidade que queremos daqui a 15 anos. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso, sabe? Porque não dá mais para a gente... Primeiro, assim, um mandato de um prefeito são 4 anos. Em 4 anos, você não consegue fazer grandes projetos. Né? Os grandes projetos, eles vão muito além disso. Seria a política de Estado, né? Aquilo que passa pelos governos. É a política de Estado, quer dizer, vai além. Então não dá mais para a gente viver nessa situação que a gente despende um grande esforço, aí chega o novo... Ah, não, isso aqui eu vou abandonar. Ou seja, durante 4 anos você vai fazer... Esse é o grande projeto de Cubatão. Digamos que a habitação é o grande projeto de Cubatão. Nos seus próximos 4 anos, o que você vai fazer é 40% desse projeto. E está ótimo, excelente, porque fez parte. Sim, era a programação porque o outro tem que continuar. O outro tem que continuar os 60%. Mas como comprometer um gestor se, na verdade, ele tem toda a liberdade disso? Então, mas aí é que entram essas situações que a gente tá tentando amarrar em relação às ODSs. Vamos lá, né? Aí caminhando um pouquinho de como isso chegou em Cubatão. A Petrobras, que aderiu, né? Então, assim, as empresas, além dos governos, também empresas multinacionais aderiram, né, às ODSs. Então, a Petrobras foi uma empresa brasileira que resolveu aderir e resolveu levar, né, fazer um curso de capacitação, que ele chama de multiplicadores das ODSs, nos 116 municípios em que ela atua. Desses 116, lógico, o Cubatão tá, né? Sim, claro. E desses 116 passaram para uma segunda fase 28 municípios, entre eles Cubatão. Atualmente, a gente está desenvolvendo 6 projetos, são, né, projetos iniciais, alguns assim com resultados até mais imediatos, né? A gente tem um projeto Semeia Cubatão, que é um projeto de hortas comunitárias, né? Da constituição de hortas comunitárias em vários núcleos habitacionais da cidade. Esse projeto trabalha o objetivo 1 e 2, que é a erradicação da pobreza, da fome e tal. E a gente tem projetos a mais longo prazo. A gente tem o Sustenta Perequê, que trabalha, né, a questão do parque Perequê. A gente tem um projeto que fala Aqui Tem Arte, que é o do Cubatão, Aqui Tem Arte, que é voltado para o pessoal da cultura, né, a busca de espaços públicos para que os grupos possam atuar junto às comunidades, e 2 projetos voltados para a mulher. Um é o Reage Cubatão, que Reage Mulher, desculpa, que é um projeto que está muito encabeçado pelo pessoal da Soroptimist, que é a Erenita, a Edna Araújo, tal, aquela mulherada maravilhosa, e que fala sobre a questão da violência, né, contra a mulher. E um segundo projeto que é capitaneado pelo pessoal do Conselho da Condição Feminina, lá pela Cristina, pela Paula, tal, que é o Mais Mulheres na Política. Né? Porque a desigualdade também da mulher na política me chama a atenção isso, né? Porque nós temos candidatas mulheres, porém os votos femininos não migram. Não migra. A mulher não vota em mulher, né? Então, é um preconceito feminino isso. Os homens que me desculpem, mas mulher, se não votar, poderia votar em mulher, representatividade, né? Mas tudo bem. Então são esses projetos que estão dentro. Esses estão, e tem o último, que é, na realidade, o projeto do qual eu faço parte. Como eu te falei, eu não sou coordenadora, porque eu não tenho mais a mínima condição. Você não tem tempo hábil de coordenar mais nada, mas quem está em muito boas mãos a coordenação, que é a Sandra Regina, que é da Secretaria de Meio Ambiente, a minha colega procuradora também, a doutora Nara,
fora, tal. Então, é um projeto de institucionalização das ODS. E aí eu acho que é o grande pulo do gato. Aí eu acho que é onde a gente se diferencia, por exemplo, da Agenda 21, que é onde a gente se diferencia do planejamento estratégico, que fica só na teoria. Né? Porque esse grupo que institucionaliza, ele cria, né? Ele diz assim para o governante que ele tem que trabalhar com esses objetivos, né, dentro do seu PPA, dentro do seu plano plurianual, dentro do seu plano diretor. Então, você já trabalhou na área pública, você sabe, mas assim, nada se faz na área pública se não tiver recurso orçamentário, né? Então, existe um orçamento que diz assim, às vezes a pessoa fala assim, a prefeitura não tem dinheiro para fazer isso. Ela não tem dinheiro porque ninguém destinou um recurso para fazer isso. As coisas não acontecem a bel prazer. Exatamente. Tem que ter uma dotação, tem que ter um recurso, tem que ter um orçamento, senão... E é engraçado como a população não entende. Quando você faz audiência pública de PPA, aí ninguém aparece, né? A população não aparece. Aí depois a população reclama, fala assim, é porque eu queria que fizesse uma obra na minha rua. Então, mas se isso não está no orçamento, se isso não está no planejamento... essa obra nunca vai acontecer, porque ela precisa estar orçada, ela precisa estar documentada. Exatamente, precisa ter um recurso dentro de todos os recursos da prefeitura, tem que ter destinado um recurso para aquilo, senão isso não sai. Então, o grupo, né, esse grupo que a gente chama de grupo de institucionalização, já tem um projeto de lei que foi encaminhado à Câmara, tá aí em análise nas comissões da Câmara para ser pautado. Então, vira uma lei, né, em que a administração pública ela vai se comprometer a seguir esses objetivos e incluir esses objetivos no seu plano plurianual, que é o plano de 4 anos, que diz as grandes metas que a gente vai, os grandes projetos. Os 4 anos. E, consequentemente, nas leis orçamentárias ano a ano. Né? Então, o que você está me dizendo assim, Márcio, todo esse desenvolvimento, todo esse projeto, toda essa ideia, ele tem que passar para o orçamento municipal, ele tem que fazer parte do planejamento do orçamento do município. Ele vai se tornar realidade dentro do organograma do orçamento. Olha lá. Sim. Agora nós estamos no PPA, que é o plurianual, que é para 5 anos, não é isso? Sim, pegam os 4 e o primeiro. Pega os 3, mas são 4 anos, desculpa. E aí esse plano ele vai dar o norte dos próximos anos. E isso já está incluso, ou seja, ele não pode ser retirado. Sim. Ou seja, para estar no orçamento tem que estar na LOA. E para estar na LDO, quer dizer, e para estar na LDO tem que estar no PPA. Sim. Então veja bem, fica além da questão da vontade do governante. Fica a obrigatoriedade de execução. Porque existe uma lei, né? E eu sou advogada, o princípio constitucional da legalidade. Você só é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Agora, você me comentando sobre isso, esse recurso, essa forma, nós temos o orçamento participativo. Sim. Que é onde a comunidade opina o que ela quer, define o que ela quer para fazer. Isso também pode entrar através do orçamento participativo? Sim, com certeza. Porque, inclusive, existem ações que hoje se faz que já estão dentro, né, desses objetivos. Agora, acho que também é importante dizer, e isso acho que talvez tenha sido também uma coisa que uma lição que a gente aprendeu com a Agenda 21 é que as ODS elas não estão restritas ao governo, à administração pública. Como eu falei, por exemplo, eu citei o exemplo da Petrobras. A Petrobras aderiu. As empresas podem aderir, as indústrias podem aderir às ODS. Né? Pode assumir-se essa participação com recurso. Exatamente. E as ODS elas também estão vinculadas à sociedade civil, ao quarto poder, como você falou, sim, e às academias, às universidades. Então, por exemplo, no CEMEA Cubatão, a gente tem a Solange, tem o pessoal do Instituto Federal. Né? Eu falei das Soroptimices, então assim, na realidade um grande pacto, né? Como foi a agenda, é um grande pacto para que a gente consiga melhorar os índices das cidades, né? E no nosso caso da cidade de Cubatão. Nós temos, então, essa possibilidade de entendimento por parte do Executivo e também agora com esse setor envolvido.
vamos colocar dessa forma. Que, na verdade, todos participam, tem representatividade de todos os setores. Tem prazo para isso? Tem um cronograma? A Agenda 21 era os 15 anos. E, por sinal, a agenda precisava até ser revitalizada, revista, né? Falar o que a gente pode aproveitar dessa agenda aqui, que ainda é anseio da população e que a cidade não avançou. De repente, uma sugestão para se incorporar isso, né? Já que tem um trabalho feito e a população chancelou isso, né? E de repente aproveitar essa situação. É uma pauta para um outro programa. Mas qual o prazo? Porque na Agenda 21 foram 15 anos. Qual o prazo para a execução? Então, as ODS são ODS 2030, né? 2030. Ela começou em 2015, né? Olha o delay que isso está chegando em Cuba. Nossa, 6 anos quase. E é um planejamento para 2030. E aí vem uma preocupação nossa, uma preocupação em dois sentidos. Isso a gente tem um grupo que está trabalhando, eu fomento, né? Assim, um grupo de pessoas maravilhosas. Eu não vou ficar citando, porque senão você sempre esquece alguém, né? Acaba, né? Mas, enfim. Então, a gente tem visto que assim, tem dois fatores que têm nos atrapalhado muito nessa questão dos objetivos da ODS. Obviamente, a pandemia, né? Com a pandemia, com certeza os indicadores sociais, econômicos e tal dos países como um todo, e principalmente dos países menos desenvolvidos, vão recuar. Né? Sim. Isso é uma coisa. E no outro, um caso, e aí especificamente no Brasil, é a questão da ausência do censo, né, do IBGE. Por que eu falo isso? Porque todo trabalho você precisa de um indicador. Você precisa ter uma leitura, uma leitura de um indicador que seja confiável, né? Então, assim, você não vira achismo, né? Vira minha opinião. Eu acho que está melhor, eu acho que está pior. Não, a gente precisa ver isso em números. A radiografia do negócio. Exatamente, para saber, não, olha, daqui em 2010 nós estávamos assim, hoje nós estamos em 2020, isso se faz com dados. Né? E a ausência do censo, né, até hoje, enfim, na não realização do censo, acaba prejudicando muito, porque o Brasil escolheu o IBGE, até por ser um órgão da mais extrema confiança, muito sério e tal, como o órgão que vai fazer essa radiografia, a apuração desses índices, para saber no que a gente conseguiu melhorar. E a ausência do censo realmente complica um pouco. Prejudica. Você falta os dados. Você vai trabalhar com dados que já não são tão atuais. Exatamente. Né? Toda política pública, quando a gente fez, por exemplo, aquele levantamento cadastral, agora estamos terminando o levantamento cadastral na Vila dos Pescadores, então as pessoas perguntavam assim, mas para que serve um levantamento cadastral? Né? E eu sempre respondia isso. Toda e qualquer política pública, né, até na tua vida privada, tudo você depende de informação. Sim. Você vai abrir uma loja, né? Eu vou abrir uma loja do quê? Você vai pegar a informação, como é que a população do bairro, da loja, tem mais criança. Se tiver muita criança, pode ser uma boa abrir uma loja de roupa infantil ou de brinquedos. Já não tem tanta criança. Não tem tanta criança. Tem muito cachorro, tem muito animal de estimação. Então vamos abrir uma... Então... Tudo se baseia em dados. Você fez um comentário que me remeteu aí a planejamento de Cubatão até alguns anos atrás, onde as escolas foram projetadas para atender a cidade por 30 anos. Né? Então, por isso, essas pessoas olham e falam, poxa, o Lorena é enorme. Mas a Vila Nova e 31 de Março e os bairros mais próximos usavam o Lorena. Né? Então, as outras escolas eram grandes. Hoje, o número de crianças diminuiu e, principalmente nos bairros mais antigos, estão menos ainda. Né? Então, mas você só tem essa radiografia com a informação. Com uma informação precisa. Então, por exemplo, a gente faz estamos terminando a atualização da Vila dos Pescadores. Eu vou ter todos esses dados em mão, porque foi visitado casa por casa. Vai saber, olha, então, eu vou saber, por exemplo, qual a minha população de idoso, qual a minha população de criança, qual a população de... Isso
baseia a política pública da saúde, por exemplo. Qual o percentual de crescimento dessa população ali? Eu vou ter tem que colocar uma escola porque tem crianças ali. Sim, exatamente. Ou então eu não preciso de ali escola. mas assim, isso que você falou, foram construídas escolas dentro de uma radiografia de 30 anos atrás. Será que hoje é preciso? É preciso. Será que essas escolas hoje atendem? Não são mais necessárias? Exatamente. Então, toda a política pública é baseada na informação. Então, sem informação, você pode desenvolver as coisas. Mas vai ser uma coisa, né? Vai ser o samba do crioulo doido. Sem informação, entendeu? vira devaneio. Exatamente, entendeu? Então, eu acho que assim, esses dois fatores, né, um de cunho mundial e esse mais especificamente do Brasil, estão trazendo um prejuízo em relação a essa questão da ODS. Independentemente disso, a gente crê que, né, o censo vai ter que se realizar. Vai, pelo amor de Deus, né? Ou o senso do censo, né? Exatamente. O bom senso, né? Perfeito. Então, aí a gente vai ter, né, indicadores mais atualizados e mais confiáveis. Até a questão da vacina, né? Teve muita cidade que recebeu dose a menos porque as doses são distribuídas com base numa estimativa de população. Em 10 anos, 11 anos, isso mudou. Né? Essa projeção pode não ser a realidade de hoje. Você falou da vacina, até me chamou a atenção, porque me parece que em alguns lugares o pessoal já está quase que totalmente vacinado e outros não. A distribuição me deixou meio triste, né? Até onde eu sabe, eu também, mas assim, o que eu escuto falar até da secretária de saúde e tal, a distribuição é de acordo justamente com essa estimativa. Então, por exemplo, na nossa região, é lógico que Santos vai estar na frente, né? Sim, tem muito mais idosos, sem dúvida. Sem dúvida. A cidade, uma cidade de uma população bem idosa, né? Então, assim, ela vai estar na frente. Enquanto que Cubatão tem uma Cubatão tem mesmo, né? Principalmente, eu vejo isso porque trabalho com esses dados, principalmente na área irregular, a população jovem é muito maior. Tudo isso que nós estamos falando aqui parece que está distante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas não, tudo isso está dentro, são pontos que estão dentro desse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Sim. Essa questão, você falou do censo, você falou dessa questão da radiografia, de enxergar. São 17 pontos, 17 objetivos. 17 objetivos. 17 objetivos. Quais deles você acredita que a cidade de Cubatão é capaz de ter essa singularidade e de absorver? Bom, eu acho que assim, a cidade tem alguns pontos em que, por exemplo, melhorou. O objetivo 2 fala da segurança alimentar, né? Sim. Então, por exemplo, a gente tem um bom prato. Então, é uma melhoria na questão... Dentro do atendimento aos necessitados. Exatamente. Um dos objetivos fala sobre o esgotamento, saneamento básico, né? Então, a gente tem trabalhado forte, né, principalmente aqui na questão habitacional, para levar o esgoto, a água e tal, aos lugares mais remotos, né? Os lugares na periferia. Enquanto existem áreas que ainda não são consideradas bairros consolidados e urbanizados, a gente tem essa questão do tratamento de esgoto. Nenhuma cidade se desenvolve, isso não é que tô querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas nenhuma cidade se desenvolve com esse nível de irregularidade. De forma alguma. E quanto maior o nível, maior a dificuldade para se equalizar exatamente. Isso. Então não tem como você dizer assim, a cidade se desenvolveu tendo toda uma cidade irregular desse tamanho, né? Nessa proporção de irregularidade. Nessa equiparação, realmente. O desenvolvimento, mesmo desenvolvimento econômico, não estou falando só da questão social, mesmo o desenvolvimento econômico passa necessariamente por essa questão, né? Então nós temos essa questão, dentro desses 16 itens. 17 itens. Habitação. Sim. Essa questão da alimentação. Da alimentação, a gente tem a questão das mudanças climáticas, eu tenho aqui que não dá para a gente... saúde...
educação, erradicação da pobreza, redução da desigualdade social, redução da desigualdade de gênero, a questão das indústrias e da infraestrutura, porque a gente tem que ter infraestrutura no país para o país se desenvolver. Precisa. Estradas, a hidrovia, enfim, ferrovias e tudo mais. O consumo consciente, né? Não desperdício. Porque assim, a gente fala, tem gente que passa fome no nosso país, né? Mas o desperdício de comida no nosso país é uma coisa inacreditável. O que a gente gera de lixo, enfim. Né? Então, isso também é um objetivo, né, para o desenvolvimento sustentável da nação. Né? Então, eu já falei das mudanças climáticas, o meio ambiente como um todo. Emprego, jovem. Exatamente. Emprego, desenvolvimento de tecnologias, né? Uma produção dessa riqueza mais consciente, no sentido, né, a questão da geração do carbono e tudo mais. Então, uma produção que seja mais verde, mais sustentável, mais limpa, isso, exatamente. Então, são esses objetivos. E também a questão das mediações. Isso é uma coisa que o judiciário tem trabalhado muito e a gente tem evoluído muito, né? A questão dos conflitos, da mediação de conflitos, da cultura da paz. Porque, assim, uma coisa que a gente fala, eu fiz o curso de mediação de conflitos e agora nós estamos levando, através de um convênio com a Unisantos, a mediação de conflitos para as lideranças comunitárias de Cubatão. Eles estão fazendo essa capacitação. E a gente aprende, né, que assim, a paz não é a ausência de conflito, não. Né? A ausência de conflito é ditadura. Como já dizia o Rapa, né? Paz sem voz não é paz, é medo. Né? Então, o conflito dentro do Estado Democrático de Direito vai sempre existir. Vão sempre existir pessoas que pensam de uma forma diferente e sempre vai existir e vão ter entendimentos diferentes. Intenções diferentes. Exatamente. O conflito é da natureza humana e ele gera desenvolvimento. O que a paz significa a resolução do conflito de uma forma pacífica, sem a violência. Do meio termo ali. Exatamente. Então você pode resolver os conflitos podem ser resolvidos, mas de forma pacífica. Isso é a paz, na realidade. E hoje, até o próprio judiciário tem estimulado meios alternativos de resolução do conflito. Então, por exemplo, eu sou advogada, na época que eu me formei, né, o advogado, a gente brinca, eu brinco assim, eu fui formada para brigar, né, porque naquela época a formação era o enfrentamento do judiciário. A busca pelos direitos. A busca pelos direitos através do judiciário. Hoje existem várias portas para eu poder resolver o conflito. O judiciário é uma delas. A mediação é uma delas. A arbitragem é uma delas, né? Aí, quando eu fui para a habitação, e assim, foi um grande aprendizado, eu tive que me despir um pouco dessa carapaça, né, de advogada, porque com a população, se a gente entrar no embate, né? Então, com a população, a gente tem que aprender a ouvir, a conversar e a mediar esses conflitos. Então, eu passei a ter uma ressignificação, né? Até da minha profissão. Então, a mediação de conflitos, ela é um dos objetivos, né? A mediação, a cultura pela paz é um dos objetivos da ONU e que o Poder Judiciário está abraçando essa causa, né? E uma coisa que eu vi hoje bem interessante, como você começa a ver que essa política ela vai está se infiltrando essa questão das ODS cada vez mais em todos os setores. Hoje eu vi o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está lançando um concurso de boas práticas das ODS. Né? Até dia 31 de agosto você pode escrever um dos projetos. Nós estamos até pensando em escrever alguma coisa em Cubatão. Das boas práticas da ODS, quer dizer, o Tribunal de Contas. Então, assim, você começa a ver que esse movimento, aos poucos, está tomando corpo em todas as esferas, em todos os poderes. Está sendo reconhecido como eficaz. Exatamente.
A grande preocupação se ele é execuível. E aí você já mostrou que há ferramentas que tornem ele... Eu não vou não vou colocar obrigatório, mas que tornem ele o anseio da população sendo garantido por lei. Sim. Mudei só as frases, mas quer dizer que é obrigatório. Para o gestor não se sentir obrigado. Mas, na verdade, é um apontamento da comunidade, da população, dentro daquilo que ela acha necessário para a sua cidade. E aí, assim, sem nenhuma... Mas o prefeito Ademário, primeiro, ele participou... Teve uma audiência pública que foi virtual. Eu estou falando na questão de prefeito, não só local, estou falando de uma forma abrangente. Trazendo isso para a nossa localidade, o prefeito Ademário foi um dos prefeitos que participaram, né, do diagnóstico de Cubatão, da reunião que foi feita, foi uma grande assembleia virtual que gerou a constituição desse grupo que eu falei, o Desenvolve Cubatão, entendeu? E o prefeito Ademário é que encaminhou o projeto de lei à Câmara. Então, assim, a gente percebe nele a vontade de levar essa questão adiante. Né? Como a gente tem a gente baliza pela Agenda 21, né? E, então, dentro desse mecanismo, para que se torne lei, que aí sim a eficácia disso se torne ainda maior, né? Isso é muito bom. Eu acho que isso foi o que faltou à Agenda 21. Sim. Acho que no momento, eu não sei se poderia ter sido feito isso lá atrás. Poderia, mas então, veja bem, tudo é um processo de maturidade. Sim, sim. Você vai aprendendo e vai maturando e vai se desenvolvendo. E a ONU mesmo, a ONU, porque os primeiros objetivos de desenvolvimento sustentável surgiram em 2000 até 2015. E aí ela percebeu isso, que ficou muito no campo da teoria. Sim. Que ela e aí é ela que fala assim, olha, então temos que institucionalizar. É o chão de fábrica. Exatamente. Vamos descer. Onde é que a coisa acontece? É no país? Não. É no estado? Não. É no município. Vamos... Então, assim, tá vendo que a própria ONU teve esse tempo de aprendizado e de rever a sua estratégia, e aí agora com essa nova estratégia que a gente está vendo a coisa encaminhando, então... Todas as discussões são necessárias, mas é só ficar na discussão no alto nível e não colocar isso de uma forma ser executável, não funciona. Você comentou, a gente está comentando sobre a agenda, você está comentando sobre a participação da Petrobras nisso, a contribuição da Petrobras. Eu sempre defendi que o polo industrial não é inimigo da cidade. A cidade, pergunta, o que a sua cidade é? A minha cidade é uma cidade industrial. Pode ter turismo? Pode, mas ela é uma cidade industrial. E trazer o polo para essas discussões, envolver o polo nesse desenvolvimento, porque o polo, ao mesmo tempo que ele é um dos pontos de atrativo para a cidade, que também gera uma outra condição social, o emprego ou desemprego, ele também é um parceiro para dentro das administrações, para o desenvolvimento da região. E por que não ter uma cidade que é industrial e que mostra a plenitude da sua grandeza, da sua riqueza, através da qualidade de vida do seu povo? Então, eu não vejo como governar de costas para o polo. Não dá. Até porque, assim, o polo gera empregos, o polo gera riqueza, o polo gera imposto, né? E os impostos é que fazem a cidade rodar. Né? Então, eu concordo. Não dá para a gente virar as costas em relação ao polo. O CID, né? Assim, tem sido muito parceiro em muitos projetos, né? Inclusive na área da habitação. Então, eu concordo com você. Eu acho que assim, a cidade de Cubatão é uma cidade industrial, muito embora o fato, ela não precisa ser unicamente industrial. Sim. Né? Eu acho que o turismo e o meio ambiente são áreas que a gente pode explorar, a cultura também. Assim, a indústria vai favorecer as várias né? faces, vamos dizer assim, do turismo, né? Porque a gente tem possibilidade de fazer um turismo histórico, sim, né? O monumento de 22, sim, né? A estrada, enfim, o cruzeiro quentíssimo. A gente tem muita história aqui. A gente tem possibilidade de fazer um turismo cultural, porque nós temos grupos aí, né? Muito bons. A gente tem a possibilidade de fazer um turismo ecológico, porque, sim, nossa, temos cachoeiras maravilhosas e tal. E a gente tem a possibilidade de fazer o turismo de base comunitária, como é das cotas, né?
E até um turismo industrial, né? Turismo de negócio. E o turismo de negócio. Enfim, a gente tem um leque aí que a gente pode explorar. A única coisa que eu acho é justamente isso. A cidade, ela não pode somente se apoiar num único pilar, né? Ela pode expandir os seus horizontes de desenvolvimento, porque a gente sabe que essa área de prestação de serviços gera muito emprego, né? A gente fala nessa questão de rever as coisas sempre, né? Acho que o grande administrador, acho que ele tem que estar sempre de olho e revendo os projetos, revendo os objetivos, revendo, olha, para onde é que isso está indo agora? A meta era essa aqui, como é que está essa meta? É a mesma meta agora? Nós precisamos colocar algo mais à frente? Porque eu observo isso dentro da indústria. O Polo Industrial de Cubatão está fazendo um movimento para se reinventar. Vem aí a indústria 4.0. É uma indústria de mais tecnologia, de mão de obra mais específica. E a gente é uma indústria de base. Precisamos melhorar isso. Ela pode agregar, né? Porque a indústria de base está do lado, né? Então, as indústrias secundárias, aí eu não sei muito bem como é que chama, mas assim, ela está com a indústria de base do lado e ela está com a porta para exportar também do seu lado, entendeu? Então, realmente é uma localização privilegiada. Eu lembro que no governo Clermont se discutia um dique seco. A indústria naval na cidade. Nossa, nós temos uma siderúrgica. Sim, está do lado, né? Está do lado. Nós temos aqui... Você não tem uma siderúrgica no meio, no centro do país. Você tem uma siderúrgica dentro de uma área litorânea, de acesso a porto. Quer dizer, a indústria naval está aqui. O déficit de naves no mundo é enorme. Quanto mais se produz navio, mais se precisa de navios. E nós temos isso aqui do lado, né? Os em Minas, a antiga Cosipa, é isso. Essa questão do turismo sustentável que você comentou. Se a indústria desenvolve a indústria e ela protege o meio ambiente, automaticamente você tem algo para mostrar. Você tem algo que mostrar ao turismo. Olha, além de tudo isso aqui, a Mata Atlântica belíssima, as indústrias aqui preservam. Exatamente. Né? Para quem viu Cubatão naquele retalho da Serra do Mar, na década de 80, com a poluição e tudo mais, e olha hoje, fala, não, é outra fotografia, né? É outro lugar. Isso tem que ser mostrado, né? Como você considera as ações do grupo hoje? O que pode avançar? O que você acredita que pode, a curto prazo, aí está sendo? Então, a gente está com esses 6 projetos em andamento, né? Aí, como você pode ver, uma boa parte desses projetos é capitaneado pela própria sociedade civil, enfim. Mas eu acredito que com, né, esse projeto de lei está na Câmara, enfim... Houve a apresentação pela Sandra para os vereadores, para que eles, né, tivessem uma visão geral da importância e tal. Então, com a aprovação do projeto de lei, a gente cria um grupo que vai fazer esse controle, né? Então, a prefeitura passa também a colocar dentro do site dela, a gente está trabalhando no PPA, a gente está trabalhando no plano diretor. Aí a gente começa a trabalhar e mobilizar a sociedade como um todo, né? Através dessa institucionalização. A gente pretende montar um conselho, esse grupo de trabalho paritário, né, com membros, né, de todos os poderes, enfim, e da sociedade civil, para fazer. Ele vai ser responsável pela divulgação, vai ser responsável por tocar, né, todos esses projetos da ODS. Tudo adaptado dentro desse momento pandêmico, né? Pois é, né? Então, Você vai com toda a vontade, aí vem a pandemia e para eu falo tudo. assim, 2020 foi o ano que não aconteceu. Pelo menos para mim, porque assim, 2020 eu tinha inúmeros planejamentos, assim, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista de trabalho, né? E muitas coisas que estavam acontecendo que a gente teve que puxar o freio de mão, porque, por exemplo, né, a regularização da Vila Natal, a gente caminhou, e aí chegou numa fase em que eu preciso convocar a população para apresentar os documentos. Convocar como? Pois é, né? São 1.200 famílias, não tenham condições de fazer isso no meio da pandemia. Então, a gente deu uma brecada, vamos esperar a vacinação, para poder fazer isso. Avançar. Porque mesmo que a gente diminua, né? Então, chama menos gente, a gente fazia, por exemplo, Jardim Nova República, que é mais ou menos o mesmo número de famílias, a gente fez em 4 fases. Cada fase a gente chamou 300 famílias. Dividia em 4 dias e fazia, e chamava, mas assim...
mesmo que eu espaçasse mais, os funcionários são os mesmos, né? As pessoas que vão receber, né? E reduzir, as pessoas que vão receber os documentos são as mesmas. Então eu não posso pôr em risco, né, todos os funcionários da secretaria. Por conta isso. Dessa situação. Então eu brinquei e falei assim, olha, gente, embora a gente tenha feito muita coisa internamente, mas assim, 2020 foi o ano que a gente sobreviveu. Passamos 2020 com vida, né? Tantas pessoas se foram. Vamos para 2021 e assim, aí agora é também um ano de retomada de muita coisa de projeto, né? Em nível estadual, em nível federal, porque assim, em nível estadual, tudo parou por conta da pandemia. O dinheiro foi todo para a pandemia, a questão da vacina, a questão do controle, do combate, a questão da saúde, tudo foi para lá. Todos os outros projetos, todas as outras áreas pararam. O que é, né, natural, justo, enfim. Mas aí agora o governo está retomando, né, os projetos nas outras áreas. Então a gente começa a ver a movimentação da normalidade. 2021 deu um ano de sair da letargia de 2020, né? O 2022 que vai ser o ano de impulso, realmente, né? Porque 2021 a gente está com 6 meses ainda, está sonolento ainda. Uhum. Mas com certeza vai passar. Vai. Uhum. André, estamos chegando ao finalzinho desse bate-papo. Eu acredito que fica o espaço aqui para a gente estar falando mais sobre os projetos, falando mais sobre essa situação. De repente até fazer um bate-papo, Agenda 21, OBS, juntar isso para a gente estar conversando a respeito, que eu acho que tudo é válido, né? Uhum. Para quando você pensa de uma forma positiva. É um prazer ser sempre você aqui. Primeiro, pela pessoa que você é. E segundo, pelo conhecimento que você tem, a bagagem que você vem trazendo nesses anos todos e aplicando isso de forma positiva dentro do seu ministério, dentro da Secretaria de Habitação. Eu não estou rasgando seda, não. Muito pelo contrário. É reconhecimento e tem que ser sério. Mulher, não porque eu vejo de forma diferente, mas para a sociedade reconhecer. Sim. Mulher à frente da habitação é que não está deixando nada a desejar. Muito pelo contrário. Está sendo reconhecido pelos órgãos, pelo trabalho que faz. Está fazendo cartilha para muita gente. Olha, graças a Deus. Assim, é muito gratificante. Eu falo assim que a gente avançou muito na regularização fundiária e é aquilo que a gente falou da política de Estado. Eu sei que eu não vou conseguir regularizar todas as áreas e entregar todos os títulos. Eu sei, porque é um trabalho técnico, é muito minucioso, depende de outros órgãos. Enfim, tem uma série de complicações. Tem todo um caminho para Se fosse fácil, a coisa não estava há 30, 40 anos para ser feita. Né? Mas eu sei que quem assumir daqui para frente, se não for no 100%, pelo menos pegou o trabalho em 60%, 70%. E espero que continue esse trabalho, entendeu? Então, da mesma forma, eu vou me sentir honrada, porque eu sei que, de alguma forma, eu participei. É mais do que isso, numa questão pessoal. Eu acho, como eu sempre falo, é honrar o meu diploma, né? Quando a gente estuda, né? A gente estuda porque a gente tem um objetivo. Não é só o objetivo de você ganhar dinheiro, né? Lógico, você precisa para pagar os boletos, claro, né? Claro. Chega os boletos, as faturas. Os boletos, mas não é só isso. Quando você trabalha, você não trabalha só pelo dinheiro. Você trabalha porque você acredita numa coisa, porque você quer. Eu amo essa cidade, efetivamente, como se tivesse nascido aqui. Assim, Cubatão me deu muita coisa. E Cubatão me deu muitos amigos, como você, como inúmeras outras pessoas. Obrigado. Então, eu acho que assim, eu quero retribuir um pouco para essa cidade de tudo que essa cidade me deu, né? E assim, eu faço isso realmente e faço de verdade porque eu amo isso e eu acho que eu estou honrando a minha profissão e o meu diploma. Que todos pensem assim, André. Que todos pensem assim. Um abraço para você. Para toda a sua equipe da habitação, um abraço para o pessoal da OBS, um abraço para o pessoal da Agenda, um abraço para o CIESP, um abraço para a indústria, um abraço para todo mundo que está envolvido nesse projeto, que é uma doação de cada um para uma cidade melhor, para uma sociedade melhor, para um exemplo melhor. Lembrando que todo mundo que está trabalhando nesse projeto é voluntário. Maravilha, né? E o pessoal fala, o que eu posso fazer para ajudar? Agora é a hora, porque uma coisa a gente tem que colocar. As pessoas reclamam que são sempre as mesmas pessoas que muitas vezes estão envolvidas. É porque são sempre os mesmos que se dispõem a carregar o piano.
se as pessoas começassem a participar mais das audiências públicas, dos chamamentos públicos, iam ter uma ideia melhor de como funciona a cidade e iam contribuir mais. O pessoal fala, poxa, a sessão na Câmara, assista a sessão na Câmara, vá participar da sessão na Câmara, conheça o Legislativo, conheça o Executivo, participe mais desse desenvolvimento da sua cidade, se intere mais, é cidadania. Isso é civismo. E aí só com cidadãos mais conscientes é que a gente vai evoluir como sociedade. Com certeza. Senão vai sempre se deixar, não, deixa que alguém chuta. Não é bem assim. André, suas considerações. Bom, eu acho que assim, eu fico muito contente que Cubatão tenha entrado, né, nessa questão e acolhido esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Fico muito contente também por estar participando, né, desse grupo que, como eu falei, tem pessoas maravilhosas, todas trabalhando voluntariamente, porque mesmo nós que somos servidores públicos, a gente trabalha no nosso horário de folga. Além das nossas atribuições, a gente está fazendo também essas atribuições da ODS. Convido a todos, né, para que acompanhem. Aí a gente, a partir do momento da edição da lei, a gente vai institucionalizar e lançar isso aí. Então acompanhem, a gente vai começar a lançar a cartilha, enfim, uma série de programas e de projetos e que integrem aí com a gente, né? A gente, como vocês viram, existem projetos na área de meio ambiente, existe projeto na área de cultura, né? A gente está querendo fazer algumas coisas na área de educação, da saúde, enfim, venham com a gente aí para não só reclame, né? Faça de Cubatão uma cidade melhor. Participe. Agradecendo a Andréa Castro aqui participando conosco, agradecendo a Maria Clara tomando conta aqui toda a parte técnica. Grande abraço, Maria Clara. Agradecendo sempre a você, a sua audiência. Lembrando que o programa fica à disposição também no arquivo na rádio virtual e amanhã, no dia seguinte, ele segue por reprise ao meio-dia. No link que você recebeu está lá o endereço para você acessar a reprise também. Com a internet agora, a facilidade é que em qualquer momento, em qualquer horário, você pode acessar e assistir qualquer um dos programas. Principalmente esse aqui hoje com a participação da Andréa. Um excelente descanso se estiver assistindo agora à noite. Se está pela manhã, o dia está começando. Tudo de bom. Se está no horário do almoço, 50% do dia você já garantiu. Os outros 50% de sucesso ainda estão por vir. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.